Muito bem, vamos agora aos destaques do esporte com a repórter Caliandra Alves Dias do Bom Dia. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Olha, vamos começar falando aí da dupla Grenal. Como é que tá? Foi Grêmio e Inter aí que já estão classificados. Vamos ter um Grenal na final do Gauchão? Vamos ter dois clássicos Grenais. O primeiro vai ser realizado nesse fim de semana lá no Beira-Rio, por causa que o Grêmio tem a melhor campanha, então a decisão vai ser na Arena daqui a 2 semanas. O Inter venceu o seu jogo por 2-0. O Guerreiro foi titular e marcou aí o seu primeiro gol com a camisa do Inter. Esse jogo foi no sábado. E ontem o Grêmio venceu o São Luís na Arena por 3-0. Grande atuação aí dos meninos que teve críticas, né, em relação ao jogo da semana passada pela Libertadores da América, e sem Luan no time, aí o Grêmio teve um outro formato dentro de campo, com mais posse de bola, e acabou vencendo o São Luís sem dificuldade. E neste ano nós tivemos ter a final do Campeonato Gaúcho numa quarta-feira, né, devido aos horários da Libertadores. Isso mesmo, porque a Libertadores, nessa semana, temos aí a quarta rodada da competição. Quarta rodada, se não me engano, né? Então, aí, a decisão é para ser na semana que vem. Então, vai ter aí um diferencial em relação às edições do... O primeiro jogo é no fim de semana e depois na quarta-feira, isso. Muito bem, vamos continuar acompanhando. Olha, nós temos um destaque da Trial HT, conquistou o título Futebol 7, mas o fim de semana tem a coluna da Caliandra Alves Dias no Bom Dia, Papo Aberto. O que você está falando nessa coluna aí, hein? Isso mesmo. Bom, hoje, na verdade, né, no fim de semana, nós trouxemos uma coluna falando do Puskás, porque o Puskás é um nome muito ouvido em relação à premiação. Aquele prêmio bonito de futebol, não é o prêmio do gol mais bonito da temporada. Então, poucas pessoas sabem que o Puskás, na verdade, foi um jogador e foi artilheiro do século XX. Então, trouxemos aqui uma matéria em relação a ele e por que teve essa homenagem para esse jogador tão importante na história do futebol. Muito bem, vamos falar do Ipiranga, que conquistou um ponto importante fora de casa. O Canarinho acabou empatando a divisão de acesso. Isso, acabou empatando em 1-1 com o Glória de Vacaria. Poderia ter vencido esse jogo, mas o Jackson acabou desperdiçando um pênalti a favor do Ipiranga, que foi marcado no segundo tempo. Então, o Ipiranga, com esse resultado, deve permanecer na terceira colocação. E no fim de semana, temos aí o último jogo da fase classificatória contra o Esportivo. Esse jogo vai ser às 16 horas no Colosso da Lagoa e nós estaremos fazendo essa transmissão também. Lembrar que esse jogo, a transmissão dele era para o domingo e daí foi antecipado para o sábado agora, né? Isso, por causa da final do Campeonato Gaúcho, porque tem esse pequeno choque de horários, né? Muito comentado em relação a isso, porque na semana passada o Ipiranga colocou o seu jogo às 8 horas da noite, sendo que às 7h15 tinha o horário do Inter na Libertadores. Então agora houve essa alteração por causa do primeiro jogo da final. Muito bem. Bom, e o que é tua avaliação da tua partida do Ipiranga lá? Jogou bem, jogou mais ou menos, tem condição aí de se classificar, porque tá quase garantida essa vaga, né? Tá quase garantido. Se tivesse vencido esse jogo, já podemos, por assim dizer, com uma classificação 50% encaminhada. Mas o Ipiranga tem aquele pequeno problema em relação quando joga fora, porque parece que os jogadores não vão muito, não podemos dizer muito motivados, mas parece que eles deixam de jogar o que jogam aqui dentro do Colosso. Obviamente, a gente percebeu que no último jogo que teve aqui no Colosso da Lagoa, o Ipiranga também deixou a desejar em relação ao primeiro tempo. Erros que também aconteceram no último fim de semana contra o Glória de Vacaria. O Glória é um time bastante complicado de jogar, ainda mais dentro de casa, e o Ipiranga deve comemorar muito esse um ponto, né? Porque jogar lá em Vacaria e empatar com o Glória já é um bom caminho. Muito bem, Caliandra. Bom, são esses os destaques do esporte de hoje? São esses e voltamos amanhã, porque amanhã tem Inter na Libertadores. Muito bem, muito obrigado, viu? Obrigada.